Olá, esse é mais um episódio do Debate Brasil, podcast do Instituto Recife, em parceria com a Unipol, aqui no estúdio da Hubify. Então, tenho a honra de receber o professor Renato Rosenthal, que é médico, é pesquisador da Fiocruz, professor do FRJ, uma larga carreira. Foi conferencista no último Fórum Internacional de Ciências Policiais, que foi uma realização da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e com a base científica do Instituto Recife. Enfim, eu vou deixar depois ali nos créditos toda a bio do professor, que é vastíssima. A gente vai conversar um pouco da trajetória, das pesquisas, toda a parte da inovação. Primeiro, eu já lanço, né, o tema, na verdade, que a gente estava discutindo aqui antes de começar, que é a medicina de urgência e atendimento a desastres, que é um dos eixos aí da sua atuação profissional, de pesquisador. O que é a medicina de atendimento a desastres? Medicina de catástrofe também, né? É um prazer estar aqui e interagir com vocês. E foi muito bom termos participado no evento que vocês estruturaram. Foi uma oportunidade muito boa para nós entendermos ambos os lados e o que nós podemos fazer juntos, né? Claro. A medicina de catástrofe entrou na minha vida de uma forma assim brutal, eu diria. Eu estava na época no Bronx, em Nova York, trabalhando no Albert Einstein College of Medicine, e presenciei, literalmente, quando as torres gêmeas caíram, né? Explodiram por causa dos aviões que se chocaram por terrorismo. Aquele momento foi realmente impactante, decisivo na minha decisão de como nós poderíamos abordar e tratar simultaneamente 100, 200, 300, 1.000, 2.000 pessoas, que é o que nós estimávamos na época que deveriam e precisariam ser tratadas mediante um evento desse. E me dei conta que a nossa especialidade, porque eu trabalho na área de emergências neurológicas, não deveriam ser direcionadas só para um grupo reduzido ao mesmo tempo, mas se nós tivéssemos 2.000 pacientes, 1.000 pacientes, 500 pacientes ao mesmo tempo, o que nós poderíamos fazer para conseguir transportar esses pacientes para o hospital? O que nós poderíamos fazer para comprar tempo? É como se nós parássemos a evolução da doença neurológica, do trauma, da isquemia, da parada cardiorrespiratória, como se nós parássemos isso no tempo e conseguíssemos transportar esses pacientes para unidades especializadas para o seu tratamento. Daí surgiu a nossa tendência, a nossa atuação em medicina de catástrofe. Eu comentei, né, que estava assistindo uma reportagem de alguns anos atrás em que, no Jornal Nacional, no Fantástico, não sei se foram uma ou duas, que o senhor falava sobre o capacete flexível para bebês. E aí, na verdade, tinha começado com o desenvolvimento de uma tecnologia para adultos, né? O senhor pode falar um pouco melhor sobre esse estudo e esse desenvolvimento tecnológico? Claro. A formação de profissionais para esse tipo de tratamento envolve uma abordagem muito ampla. Nós pegamos desde a fase intraútero, a fase pós-natal, a curto prazo, até a fase geriátrica. Porque nós vemos que muitos eventos que são manifestados na vida do paciente foram originados bem precocemente. Então, quando nós presenciamos esse evento das torres, nós fomos procurados simultaneamente por um grupo de veteranos que haviam retornado do Iraque e queriam comprar tempo para transportar pacientes feridos em combate para os hospitais de base, hospitais de campo. Então, eles falaram, olha, doutor, nós precisamos de uma solução, mas nós não podemos fazer muita coisa porque estamos no meio de um conflito e não podemos parar e dar assistência para os nossos colegas. Então, nós precisamos de uma solução que seja aplicada imediatamente, que pare a evolução daquele quadro, que dê tempo de um helicóptero de resgate pegá-lo e transportá-lo para um hospital de base. E daí surgiu o conceito do capacete de hipotermia,
foi idealizado inicialmente quando eu estava fora, passei um período muito grande fora, como chefe de laboratório no Einstein. Em termos de termodinâmica, nós acionaríamos a mudança de fase de gases, né? O dióxido de carbono da fase líquida para a fase gasosa, provocando uma hipotermia imediata. Em 20 segundos, nós conseguiríamos decrescer a temperatura para 0 graus centígrados e daí proteger o encéfalo, digamos, o cérebro daquele paciente, até que ele pudesse, por um período de 4 horas, que é o que foi solicitado, para que esse paciente pudesse ser transportado com segurança para um hospital de base. Isso, na verdade, que é a compra de tempo, como você mencionou, né, professor Renato? Você conseguir proteger o paciente até que ele seja melhor atendido. Então, correto. Ter equipamentos, né? Então, essa é a intervenção da medicina de catástrofe. Exato. E não é necessariamente para uma situação como essa. Nós podemos pegar um descarrilhamento de trem, podemos pegar desabamento de encostas, ônibus que tem 50, 60, 70 passageiros, no trem que eu estava falando com 200, 300 passageiros. Então, o que acontece? Você não tem aquela necessidade de chegar em 3, 4, 5 ambulâncias para 200, 300 pessoas e decidir quem é que vai ser transportado primeiro para o hospital. Com essa solução que nós temos, como nas enchentes que ocorreram no sul do país, as pessoas se afogando, parada cardiorrespiratória, nós poderíamos imediatamente proteger aquele cérebro e dar tempo para que essas pessoas sejam transportadas para hospitais ou para unidades montadas especificamente para esse fim e que poderiam ser assistidas de uma forma mais adequada. Contudo, no meu regresso, eu acho que foi muito interessante. Na época, me solicitaram, quando eu propus o capacete de hipotermia cerebral para o adulto, que é um país que tem tantos acidentes automobilísticos, né, como de trabalho, de trânsito, né, motocicleta. Basta ver o que saiu recentemente em termos de acidentes de trânsito, ocupação de CTI por causa desses acidentes, seria muito importante. Mas como nós temos ainda um grupo reduzido, me foi solicitado que desse prioridade para asfixia perinatal. E tenho o prazer de falar que desenvolvemos Ele é aplicado já? Ainda não está sendo aplicado. Estamos agora testando a adequabilidade para fazer o tamanho do crânio do neonato, né? Com tamanho mediano, pequenininho, de maior tamanho, para ver a adequabilidade, mas isso vai ser muito rápido, um ensaio de 12 meses. Em seguida, vamos para o ensaio nacional. Fantástico. E estamos pretendendo fazer isso com a EBSER já no ano que vem e já estamos discutindo os hospitais que vão ser selecionados para essa primeira fase. É verdade que o fato da medicina do Brasil ser muito adaptativa, na própria formação, às vezes por falta de algum equipamento, o médico brasileiro ele é mais adaptado, ele performa melhor nessa medicina de catástrofe, ou isso é um mito? Isso, na verdade, é alguma coisa que já de amigos, médicos, falam que, às vezes, num plantão ou determinados hospitais que alguém trabalha, você tem que inventar tantas maneiras, né, de lidar com alguma escassez que fica muito criativo, né? Eu acho que, na verdade, tem um mito muito grande sobre esse tema, né? É assim, a realidade dos hospitais é muito diferente. Sim. Nós temos hospitais muito bem equipados e hospitais que precisariam de maior apoio. Sim. Nós temos médicos altamente qualificados no país, temos pesquisadores excelentes no país e podemos ver que é um processo de financiamento no mundo inteiro é sazonal. Tem épocas que nós temos mais apoio para pesquisa e épocas em que vivemos sem esses apoios, certo, sem o apoio necessário. A criatividade, eu diria que é necessária para você se reinventar para achar condições de gerenciar o seu laboratório e as linhas de pesquisa. Mas de uma maneira muito pragmática, quando eu cheguei nos Estados Unidos e permaneci lá por 25 anos com esse tipo de trabalho, eu tive a felicidade de ser mentorado por um grupo de prêmios Nobel de Medicina e Fisiologia que avaliavam o desempenho do Departamento de Neurociências
lá no Bronx. Certo. Eles eram amigos pessoais do Sherman na época, que era o Michael Bennett. Então, o que aconteceu? No primeiro dia, assim, convivendo com esse grupo super privilegiado, eles já haviam falado, olha, daqui a 30 anos, quem não estiver desenvolvendo uma pílula, que eles queriam falar, algo materializado em cima da mesa, um produto, vai estar fora do jogo. Sim. Porque o NIH, o National Institutes of Health, né, não vai financiar, daqui a 30 anos, eles falavam, não vai financiar quem não fizer um produto que seja compreendido pela sociedade. Eles estavam certos. Então, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos um corte brutal, que é a meu ver, uma pena, assim, é lamentável. Em termos de investimento em pesquisa, mas continua investindo no desenvolvimento de produtos. Então, eu acho que, de certa forma, houve uma falta de comunicação entre a academia e a sociedade para explicar qual era a importância no dia a dia da pesquisa básica, que é fundamental. Sim. Mas a sociedade não compreendendo e elegendo os seus representantes, e os seus representantes não entendendo, por sua vez, o valor e a importância da pesquisa básica, passaram a negligenciar o financiamento da pesquisa básica. A gente até vai voltar um pouco a esse assunto quando falar da diferença, né, do desenvolvimento científico nas universidades no Brasil e nos Estados Unidos, pela sua experiência. Mas antes eu queria voltar um pouco nessa parte do capacete, porque foi uma parte da apresentação no fórum do ano passado. Quem puder acompanhar até no próprio canal do Instituto da Recife, tem a conferência do professor também no canal do Fórum Internacional de Ciências Policiais. E eu lembro muito bem que uma das imagens chocantes, que foi a base da pesquisa, foi um acidentado, acho que foi em Botafogo, né, em uma obra, em que um vergalhão atravessou, né, a cabeça, né, dessa pessoa, e vocês trataram ele, foi me parece, pelo que eu entendi, um paciente que ajudou para o desenvolvimento desse capacete para adultos, porque daí até o motivo, né, da presença do tema da medicina de catástrofe no Fórum de Ciências Policiais é justamente o desenvolvimento desse material, dessa inovação para possíveis acometidos, né, de balas, enfim, ou determinados traumas. Esse paciente foi um paciente muito importante para nos direcionar no tratamento. Não porque tenha sofrido um traumatismo crânioencefálico, mas porque quando o vergalhão transfixou o seu crânio, ele, na verdade, comprometeu o córtex pré-frontal direito desse paciente. Então, nós temos dois córtex pré-frontais, o direito e o esquerdo, e o nosso hemisfério direito e esquerdo se comunicam rapidamente, integrando as nossas ações, as nossas atividades. Então, o que aconteceu com esse paciente? Os córtex pré-frontais do ser humano nos diferenciam de todos os outros animais. Então, nós não temos um modelo animal que possa ser utilizado para que nós entendamos, possamos compreender como eles funcionam. Houve na literatura um outro caso, que é o de Phineas Gage, há cerca de 200 anos atrás, que é um caso clássico na neurologia, psiquiatria, neuropsicologia. Por quê? Porque ele nos deu uma noção de lateralidade e o que um hemisfério e outro hemisfério podem fazer. Mas, nesse caso, o paciente comprometeu o córtex pré-frontal esquerdo e endossou toda uma escola de pensamento de lateralidade do cérebro. 200 anos após, na verdade 178 anos após, o paciente EL tem um quadro muito semelhante, agora com comprometimento do córtex pré-frontal direito, e nós podemos entender o que havia acontecido com outro paciente inicialmente, porque agora nós já tínhamos exames de imagem, eletroencefalografia, várias ferramentas tecnológicas que na época não estavam disponíveis. Então nós podemos compreender como é que um hemisfério pode compensar o outro quando você tem uma lesão de uma área específica. Por isso esse paciente foi tão importante. Não porque teve uma lesão qualquer
no cérebro mediante um acidente. Esse paciente foi levado imediatamente para o Miguel Couto, hospital público, maravilhoso. Em menos do que 1 hora estava no centro cirúrgico. Foi submetido à hipotermia terapêutica passiva, porque o encéfalo dele, o cérebro, ficou exposto durante 4 horas para que pudéssemos fazer todos os procedimentos necessários. E o paciente compensou plenamente as suas funções. O vergalhão atravessou a cabeça dele. O vergalhão, ele entrou aqui em cima e saiu aqui, ficando mais ou menos meio metro, porque ele estava agachado. Ele se agachou para pegar algo no chão, o vergalhão caiu do 5º andar e transfixou o crânio dele, e ele caiu sem perder os sentidos. E daí os bombeiros chegaram imediatamente, cortaram meio metro para trás, deixaram meio metro para frente para que ele pudesse entrar na ambulância e ser removido. Tudo isso, ele estava consciente? Ele estava consciente durante o tempo inteiro. Ele estava consciente exatamente como aconteceu com outro paciente 200 anos atrás. Ele ficou consciente e a recuperação dele nós descrevemos, um artigo que foi publicado no The Lancet Health, para quem estiver interessado, domínio público. Sim. E também está documentado na entrevista que nós demos anteriormente no evento que vocês organizaram. Sim. Fantástico. Bom, e ali também, né, o professor comentou sobre o desenvolvimento desse capacete para policiais ou para, enfim, isso possíveis acontecimentos. Isso é um avanço também. É um grande avanço. A hipotermia terapêutica para neonatos asfíxicos não tem o que discutir, isso é feito no mundo inteiro. A nossa solução cumpre plenamente o que se espera por uma fração do custo das disponíveis no mercado. Tem a vantagem de só induzir hipotermia focal cerebral, não induzir a sistêmica. Aí vamos falar, mas qual a diferença? Essas soluções foram desenhadas para serem utilizadas no campo, fora do ambiente hospitalar. Então vocês imaginem, se eu faço uma hipotermia terapêutica numa comunidade, vou transferir um paciente desses para o hospital. Se o processo for sistêmico, pode levar a arritmias cardíacas nesse neonato. Então, eu estou protegendo o encéfalo, promovo uma arritmia cardíaca, ele pode vir a morrer, e pode vir a óbito, e o que vai acontecer? Não seria plenamente o que nós queremos. Nós queremos só uma hipotermia focal cerebral que proteja aquele bebê para que ele possa chegar no hospital em condições de ser tratado de forma mais adequada. Para o adulto já é diferente, né? Para o adulto nós precisamos de uma queda brusca de temperatura. Não é só amenizar e diminuir a temperatura do encéfalo. O resfriamento do adulto tem que ser dramático. Por quê? O neonato ele não tem as compensações fisiológicas de temperatura. Tá. Então, quando nós decrescemos a temperatura a que ele está submetido, ele ajusta aquela temperatura, passivamente já está ali para aquela temperatura que nós precisamos. É um processo relativamente fácil. Quando nós falamos do adulto, o adulto fisiologicamente se contrapõe a decréscimos de temperatura. Então aí nós precisamos ter um decréscimo de temperatura dramático, levar para 0 graus centígrados, não é o que acontece com o neonato. Então com o adulto nós desenvolvemos um projeto que nós esperamos agora, que entregamos iniciar do adulto, no qual nós utilizamos gases. Com os gases nós conseguimos em 20 segundos decrescer essa temperatura para 0 grau no dispositivo, o que corresponderia a um decréscimo de meio grau centígrado no cérebro do paciente, que é o suficiente para promover o controle de temperatura, impedindo um desenvolvimento de sequelas naquela situação. Com o neonato é mais tranquilo. Sim. Nós apenas colocamos uma temperatura um pouco mais baixa e deixamos que ele fique assim até ser transportado para o hospital. Mas hoje, em relação a atividades de guerra, mesmo na guerra urbana no Rio de Janeiro, quando há esse tipo de trauma,
não existe, então, uma proteção para esse encaminhamento, né, do paciente até o... Não existe. Não existe aqui, mas não existe em lugar algum também. E isso faz com que os traumas, as sequelas sejam muito maiores ou até a possibilidade de óbito. Né? Na verdade, sim, né? Porque o problema maior é o transporte, que você pega um paciente desse e aí você tem um trânsito que é abominável. Você pode ficar 2 horas no trânsito. Então, o que é importante nós vermos é que toda injúria, toda lesão tem uma janela que o paciente ótima para atendimento. Se cair fora daquela janela, nós já temos uma sinalização muito avançada para a morte do tecido. E a morte do tecido nervoso, né, é irreversível. Né? Você não tem como depois você recuperar o que você perdeu. Então, o que acontece é que nós temos que diminuir o timing da progressão daquela sinalização ruim para que nós possamos ter chance de levar esse paciente em condições para o hospital onde ele vai ser tratado de forma adequada. Sim. Bom, eu queria até voltar naquele ponto dessa, digamos assim, desse fosso, né, entre o desenvolvimento da medicina, da pesquisa nos Estados Unidos, pelos seus mais de 20 anos em Nova York, e aqui no Brasil. O que há de tão distante assim, ou o que há de semelhante entre essas duas realidades? Bom, eu diria assim, nós temos no momento, agora o processo de divulgação científico é muito rápido. Com a internet, com os meios, com a comunicação que nós temos, mundialmente é instantânea, né? O que você desenvolve num país chega rapidamente no outro país. Só não se atualiza quem não quer. Não era como era 20 anos atrás, 25 anos atrás, que você tinha que esperar, assinar revista, eram revistas caras, nem todo mundo tinha acesso, e aí você não tinha acesso a informações, não tinha acesso aos congressos remotos que nós temos atualmente, você não conseguia se atualizar. Então, eu diria que esse fosso diminuiu muito. Sim. Diminuiu muito com a tecnologia de comunicação que nós temos atualmente. A formação médica no Brasil é excelente. E nós temos aqui prós e contras, como em qualquer lugar, né? O que eu vejo de vantajoso é o acesso que nós temos dos profissionais em formação aos hospitais, ao estímulo que nós damos, e que no Brasil nós não temos essa liability, né? Essa preocupação do médico que necessariamente está formando seus estudantes, de preocupações com processos que o estudante não pode entrar, não pode ver, não pode tocar. Eu acho isso muito positivo, desde que o estudante que tenha um mentor. Claro. Que o ensine, que mostre que aquilo é um processo natural que ele vai enfrentar em alguns anos. Então, tira muito medo do médico em formação, de tocar no paciente, de acompanhar um procedimento. Então, no nosso grupo, nós colocamos os estudantes muito cedo com mentores progressivos. E eles, desde cedo, acompanham os pacientes em diversas situações de atendimento. Claro que eles não vão fazer uma cirurgia, claro que eles não vão fazer um procedimento que requer uma formação e uma experiência que eles ainda não têm, mas eles estão, sim, acompanhando, aprendendo como proceder, e isso aumenta em muito o entusiasmo e o drive desses alunos em pegar e estudarem livros mais complexos. Sim. Porque se o processo do tratamento do paciente é muito distante, o aluno perde o interesse. Para que ele precisa se especializar tanto? Ou torna-se demasiadamente teórico. Né? Exato. Sim. E em relação à universidade, é o mesmo diagnóstico quanto à formação, quanto a... o comentário agora foi sobre essa distância, a liberdade, né, com responsabilidade que se tem aqui de lidar com o paciente. Até eu lembro que foi um comentário em relação a esse paciente com vergalhão, né? O professor comentou que os americanos
ficavam até admirados de conseguir fazer essa aproximação, que lá é um pouco mais difícil, tem protocolos que impedem mais esse contato, né? Mas em relação ao ambiente universitário, nós estamos em crise, há um desafio a ser superado, há maiores problemas. Novamente, o ambiente universitário também é muito heterogêneo. Não só entre universidades, mas intra-universidades. Então você tem professores com formações muito distintas, com experiências de vida muito distintas. E o que eu vivo falando para os meus alunos é aproveitarem o que cada universidade tem de melhor. Então nós temos o basal em todas elas, o feijão com arroz. Sim. Mas o feijão com arroz, digamos assim, entre aspas, não é mais o suficiente, né? Como é que esses alunos vão se diferenciar? Como é que eles vão se tornar profissionais mais preparados para enfrentar o mercado? O que vai torná-los interessantes, mais interessantes para o mercado em termos de contribuir para modificações. Então não é o fato de você estar em uma universidade A, B, C ou D, porque todas as universidades, sejam elas públicas ou particulares, abrem oportunidades para estudantes de fora participarem. Meu laboratório abre oportunidades para todo mundo. Ele é na UFRJ e na Fiocruz, mas eu abro oportunidade. Eu já tive alunos da Unirio, alunos da Estácio, alunos de outras universidades, de Teresópolis, alunos que vieram e procuraram e são prontamente atendidos, da mesma maneira que os alunos da UFRJ, porque o laboratório é um laboratório estruturado com dinheiro público. Então nós temos essa obrigação de atender a todos que nos procuram. Não é um dever, na verdade. Então, quem está interessado e corre atrás, não só no meu, mas de vários outros laboratórios, é bem recebido. Sim. É aquela coisa de que quem quer mesmo, ninguém segura, né? Exatamente. Exatamente. Sim, fantástico. Agora, eu estou fazendo essas perguntas sobre o Brasil, os Estados Unidos, mas a gente pode colocar num panorama até mais amplo. E olhando, né, agora o caso brasileiro, onde é que está o vale da morte do Brasil em relação a desenvolvimento de tecnologia, inovação? Onde estão os gargalos? Qual é o maior desafio? O maior gargalo que eu vejo nós estamos engessados burocraticamente, né? Não é que o gargalo não é você desenvolve um produto e aí falar, aí tem um vale da morte. É muito simplista nós falarmos desse jeito, né? É nós entendermos como é a dinâmica desde a formação, a estruturação de um produto até a incorporação desse produto nos hospitais. Eu não estou falando do Sistema Único de Saúde, eu estou falando nos hospitais. Quais são os critérios para a entrada de um produto no hospital? Como é que esse produto é recebido no hospital? E aí envolve um grupo muito grande de personagens, né? Então eu diria que o nosso gargalo dentro das instituições que estruturam um produto é, digamos, a burocracia envolvida para o desenvolvimento daquele produto. O número de dificuldades que nós encontramos ocasionados por uma burocracia que já perdura há muito tempo. É mais do que o quesito financeiro de um país com maiores dificuldades? Eu não diria que o problema do nosso país é um problema financeiro. O Brasil é um país com muitos recursos. Nós conseguimos estruturar, apesar dos pesares, estruturamos o que precisamos estruturar, mas aí o Vale da Morte não é só esse engessamento, é isso que eu quero falar. A minha meia-culpa relacionada à universidade, a instituições de pesquisa, é o engessamento que é ocasionado por uma legislação muito rígida, desnecessária, que vai de encontro, ela não ajuda, ela bate com o timing necessário para nós desenvolvermos um produto. Isso em relação às liberações, aos órgãos de controle, às agências? Envolve toda essa parte, desde das dificuldades que nós temos para dialogar com a Anvisa, até as necessidades que nós temos de agilidade para estruturar o produto.
Agora, quando nós saímos desse cenário e vamos para o meio, para o mercado, o nosso Vale da Morte também se encontra numa burocracia que existem não somente em quem está estruturando o produto, mas também nas dificuldades que nós vivemos no mercado para a inserção de um produto novo, não necessariamente relacionado à performance daquele dispositivo, ao funcionamento do dispositivo. Mas aí é pela aquisição do mesmo pelo mercado. E pelo setor público. Pelo setor público e pelo setor privado. Sim, sim. Agora, quando o professor fala da Anvisa, né, o fenômeno das agências no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90, é replicando o funcionamento americano. Mas lá não funciona dessa maneira, né? Pelo menos, eu estou perguntando em relação ao equivalente da Anvisa nos Estados Unidos. Ela é tão opressiva, ela é tão difícil de trabalhar quanto aqui? Olha, vantagem... Fica parecendo sendo bem objetivo. Tem vantagens e desvantagens nas duas. Né? No Brasil, nós temos facilidades para algumas ações, que nos Estados Unidos são quase impossíveis. Mas nos Estados Unidos, uma vez que você tenha o produto estruturado... Sim, quer botar no mercado. Você tem mais agilidade, mais facilidade com a FDA do que muitas vezes nós temos aqui. E pode parecer que não faz sentido, mas isso está melhorando. Eu tive a oportunidade de discutir agora a caneta autoinjetora de adrenalina, vai ser a primeira caneta autoinjetora de adrenalina do país. Fantástico. Então nós tivemos a participação da Anvisa nesse debate, foi muito interessante. Aconteceu em Salvador, em novembro do ano passado, pela Academia Brasileira de Imunologia, Alergia e Imunologia. Foi muito bom o debate, presenciado pelos membros, teve muita adesão e apoio da Anvisa. Então, isso também está mudando. A Anvisa agora tem uma conectividade maior com a FDA. Eles estão trocando informações que acelerem a aprovação desses produtos nos dois lados. Então, eu vejo que o processo está mudando também. Sim, sim. E assim, de forma geral, quais são os prós e contras dessa parceria público-privada para esse tipo de desenvolvimento? É fantástico. Eu não acredito que assim nós possamos ter uma agilidade tão eficiente de uma parceria público-privada de uma outra forma, porque você junta o melhor dos dois mundos. Você junta a criatividade, a liberdade e o poder de inovação, a liberdade para a inovação do setor público, com a cobrança, com custo-efetividade, com responsabilidade fiscal, com toda uma integração de posicionamento do produto no mercado do setor privado. Claro. Então você tem agora um híbrido, né? Um animal híbrido muito eficiente. Você junta a parte da inovação, da criatividade, com a gestão e produtividade do setor privado. Porque eu acho que é importante termos prazos para entrega, qualidade para entrega, a responsabilidade do custo-efetividade e não a estruturação de um produto per se. Claro. Eu acho que é muito importante. Não, e aí veio o advento dos parques tecnológicos, de todas as iniciativas que expressaram um pouco desse interesse mútuo, né? Na verdade, eu participo, por exemplo, de um grupo de trabalho para a tentativa de desenvolvimento de um parque tecnológico do agro fluminense, que é um dos gargalos aí do Estado e do Brasil mesmo, porque a segurança alimentar no Rio de Janeiro é muito grave. Digo, se todo mundo fechar suas divisas, o Rio de Janeiro sofre, porque não tem mais produção em alta escala, como já teve. E todas os pareceres, as consultorias indicam parceria público-privada, parceria público-privada e parceria público-privada, que é pegar o melhor de cada um dos mundos, né? Enfim, então acho que isso se aplica nas mais variadas áreas, inclusive na medicina e tudo mais. Agora, naturalmente, eu lembro que quando na conferência lá do fórum se falou dos custos, por exemplo, de certos equipamentos, enfim,
tratamentos médicos, isso é uma coisa bem conhecida. Tem flutuações muito grandes, porque alguns equipamentos são importados, seja Alemanha, Estados Unidos, Japão, enfim, há uma circulação, há coisas que conseguem se produzir aqui, outras não. De todo modo, toda inovação, até para comparação, até para você fazer testes, você precisa ver o que está sendo o estado da arte na prática, né? Então, eu imagino que qualquer laboratório sofre com flutuações, como também se a gente for pegar na área de equipamentos, de mídia, as flutuações são muito intensas. Então, queria que você comentasse um pouco disso, como superar esse problema, né, das flutuações cambiais, o impacto do dólar. Quando o dólar começou a crescer, isso teve um impacto em todos os laboratórios? Com certeza, Luiz. E isso me motivou há 1 ano e meio a apresentar um plano de ação na Fiocruz. E essa ideia cresceu muito. Cresceu extramural, eu diria. Extramural. Porque nós fomos percebendo a necessidade de uma sandbox, que é uma unidade com regulatório mais flexível, não que seja feito de qualquer jeito, mais flexível, porque a Anvisa participaria conosco diretamente nas atividades do dia a dia, acelerando a introdução de produtos no mercado, produtos comprovadamente eficazes no mercado, de uma maneira mais eficaz. Como é que isso é feito? Já é feito em muitos lugares, é feito nos Estados Unidos, é feito na Europa, é feito na Ásia, e isso ainda não está funcionando no Brasil, mas vai. Nós já temos interesse de 2 estados para abrigar essa unidade. Essa sandbox. Sandbox. Então, nós estamos já vendo essa sandbox em 2 estados diferentes. Estados que entendem que isso pode se transformar numa política não somente que vai ser local, mas nacional, no qual nós podemos desenvolver e investir na formação de obra especializada para não ficar justamente dependendo da importação de produtos que são feitos e aí nossa demanda aumenta, mas há uma crise global, como aconteceu com a pandemia. E aí você precisa, vamos dizer, de respiradores. Não tem respirador. Ou máscara. Né? Você precisa de máscaras, de luvas, você não tem e não está... Vamos supor, é um exemplo. O parque não está preparado. O parque não está preparado. Mas luva é mais fácil, máscara é uma coisa fácil. Mas quando você começa a falar de respiradores e começa a falar de outros itens que são importantes, né? Vacinas, você se vê, então, perdido e passa a criticar o modus operandi. Sim. Por quê? Se nós dependermos do mercado externo, se dependermos muito do mercado externo, é óbvio que nós vamos sofrer mais quando houver um processo global. De oscilação. Em tempos de paz, de harmonia, não existe esse problema, mas em tempos de pandemia, de conflitos, grandes conflitos, o dólar dispara. Infelizmente, há uma percepção do mercado para essa valorização do dólar e um uso desse jeito, e aí, de repente, um projeto, uma verba que você tinha, você pode perder 10%, 15% até num período muito curto, e você já não tem mais como montar aquele projeto. Então, termos profissionais bem formados, com incentivo para desenvolvimento de tecnologias nacionais, para atender a demanda nacional e exportarmos, nos dá uma segurança muito grande, um lastro e uma segurança muito grande. Porque não somente nós atendemos a demanda do país, mas como nós geramos riqueza para o país através da exportação desses produtos, seja para a América Latina, seja para outros países com outras necessidades, e gerando riqueza para o país. Então, eu vejo, sim, a necessidade de criarmos soluções ou alternativas nos quais nós tenhamos condições de investir com incentivos fiscais para implementar essas unidades que vão gerar divisas para o país, que vão gerar recursos para o país
e que nós vamos poder desfrutar disso quando nós tivermos as situações. Agora, essa instalação do sandbox é algo físico? Eu estava imaginando algo digital, né? É uma plataforma física, Sim, então? na área de saúde, ao contrário, vamos dizer, na área de comunicação, na área de saúde seria uma instalação física. Nós requisitamos 30 mil metros quadrados. Nesses 30 mil metros quadrados nós temos várias unidades com atuações diferentes. Não só na área neurológica, nós teremos participação com vacinas, desenvolvimento de fármacos que nós deveríamos ter autonomia, né? Como insulina, por exemplo, que nós possamos ajudar a nossa população e fornecer essas alternativas para a nossa população, sem necessidade de nós ficarmos dependentes do mercado externo. Nós temos condições de fazer isso. E é o que nós vamos fazer, queiram ou não. Sim, ótimo, fantástico. Professor Renato, para terminar, uma coisa até que eu não sabia antes de a gente começar, o senhor falou da trajetória no jiu-jitsu e como na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional, não a luta direta, mas como o jiu-jitsu perpassa a versatilidade e o modo de atuação, né? Isso me fez lembrar que no fórum o senhor fez a conferência de encerramento, e a conferência de abertura foi o professor Pete Blair, do Texas, e ele também apresentou como jiu-jitsu para ciências policiais, por uma ciência que precisa de versatilidade, também é importante. Então, gostei até muito do comentário, que foi mais ou menos o que ele falou de outro modo, né? Então, eu queria que comentasse como é que foi, né, de garoto, ter entrado no jiu-jitsu e como isso depois entrou na atividade, na forma de viver e na forma de fazer ciência. Não jiu-jitsu per se, né? Mas o processo de quando você é adolescente, de quando você está se estruturando, lidar com o estresse e como você lida isso com as competições e como você leva isso de uma maneira produtiva. E depois a translação desse esporte que você leva de uma maneira muito séria para a sua vida adulta. E aí, no caso do judô, do karatê, seja o que for, é mais uma translação. Você não vai mais levar o seu oponente para o tátame, né? Você leva o seu produto para o tatame. Como é que você vai posicioná-lo? Como é que você vai garantir a estruturação do mesmo? Como é que você chega no seu ponto final? Já tendo toda uma vida baseada na sua estruturação como atleta. Então, isso foi apenas... Eu achei curiosa a sua pergunta, por isso que eu estou sorrindo. É uma translação, diria, né? De uma atividade que na época foi importante para te dar autoconfiança, para você enfrentar situações, e que você leva na sua vida adulta essa experiência em como você proceder, porque querendo ou não querendo, fora das instituições, o mercado é um tatame. Querendo ou não querendo, a nossa atuação na academia, a nossa atuação nas instituições de desenvolvimento de soluções na área de saúde é um tatame. Então, assim, muda a forma de enfrentar as situações, mas o estresse é o mesmo. Então, você faz uma translação e joga toda uma formação de vida em cima da sua formação agora, da sua atividade fim, basicamente. É isso. Então, obrigado mais uma vez pelo prestígio, por conversar conosco. Luiz Carlos, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição para futuras conversas e obrigado pelo apoio de vocês.